Diferente sim, esquisito não. É hora de pensar um pouco sobre as loucuras do mundo religioso. Então, mas ele tem um encaixe meio estranho aqui. É interessante que isso não é novidade. 1 Timóteo 6, verso 4 e 5 fala de coisas malucas, estranhas, bizarras, que geravam briga e confusão e que não tinham valor algum. Aliás, esquisitice é o caminho da bizarrice, quando muita gente, em vez de entender o caminho tão saudável da espiritualidade, quando Deus nos diz que o foco é amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, um caminho que entende a graça de Deus, que é focado na ética, na vida em favor do próximo, no trabalho missionário, na proclamação do amor de Deus e no estudo da verdade da doutrina bíblica. Tem gente que está pensando sobre o formato do chapéu, a qualidade da roupa que a pessoa usa, o tipo de sapato, o tipo de coisa que a pessoa come ou deixa de comer, ou faz isso e aquilo. É muita loucura nesse universo completamente complicado. O que acontece é que algumas pessoas, infelizmente, pela sua dor na história, pela sua experiência difícil, desenvolvem uma espiritualidade doentia, nas palavras de 1 Timóteo. E na busca de aquietar o seu próprio coração, se pegam em coisas menores, sem sentido, como uma estratégia de se impor e até mesmo de dominar outras pessoas para simplesmente definir a sua própria vontade. Esse caminho perigoso é se tornar refém de algo que nada tem a ver com a experiência bendita com a palavra de Deus e com a graça de Cristo Jesus. Portanto, estude a palavra, pense bem na realidade, deixe de esquisitice, não caminhe na direção dessa bizarrice. A proposta divina envolve algo realmente que nos convida a sermos diferentes, mas diferente na nossa atitude perante a vida, diferente na nossa ética, diferente na nossa compaixão, diferente num caminho de semelhança ao caráter de Jesus. Então, na sua caminhada, lembre-se disso. Esquisito, nunca. Diferente, sim. Semelhante a Jesus, claro, mas nada de esquisitice e muito menos de bizarrice. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. この度はイベニュー教会で皆さんと一緒にこうして集まることができて感謝しています。Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos muito agradecidos por estarmos aqui nesta celebração da IBNU. また、主イエスキリストに全てを捧げることを本当に嬉しく思っています。E é com muita alegria que nós estamos aqui para oferecer tudo ao Senhor Jesus Cristo. それでは私たちと一緒に心を一つにしてその心を神様に向けて礼拝し賛美を持って整えていきましょう。E agora nós queremos convidar todos vocês para sintonizar conosco e voltarmos nossos corações a Deus para adorarmos o Senhor. Venha celebrar com a gente! Subir
Baba yetu yetulie, Mungu na yetu amina. Baba yetu yetulie, jina lako yetu nuyuwe. Baba yetu yetulie, Mungu na yetu amina. Baba yetu yetulie, jina lako wetu sukune. Ututi yatula tula chetu, sukuli yatula tula mehe. Makosa yetu hey, kama nisi natuna tumalehe. Waliosa sukuti katiti maliyunto lakini matutue na yule milele na milele. Baba yetu yetulie, Mungu na yetu amina. Baba yetu yetulie, jina lako leku sukune. Baba yetu yetulie, mgina yetu amina. Baba yetu yetulie, jina lako leku sukune. Esse é um momento de intercessão, é a oportunidade que temos para sermos gratos a Deus e apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Vamos orar? Pai, que todo o poder, o seu amor, a sua bondade, fidelidade e misericórdia duram para sempre e somos gratos a Ti por isso. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício em nosso favor. Espírito Santo de Deus, capacita-nos a compartilharmos a mensagem do Evangelho para que tantos outros possam alcançar a salvação que só há em Cristo Jesus. Pai, rogamos a Ti, ó Deus, em favor dos que se encontram acamados, desempregados, aflitos, desesperançosos, os que perderam seus entes queridos. Deus de amor e bondade, poderoso é o Senhor, ó Deus, para prover o consolo e aquilo que cada um necessita. Somos gratos a Ti por tudo, ó Pai, por tudo que até aqui o Senhor nos tem proporcionado. Continua conosco, ó Deus, nessa reta final da reforma, dos preparativos para o nosso novo espaço, porque tudo que estamos fazendo, Deus, é para a Tua honra
é para a tua glória, para que o teu nome seja hoje e sempre glorificado. É em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós suplicamos a Ti por essas bênçãos. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Gesù ritornerà, la morte fuggirà, il buio tremerà, il buio tremerà. With
Chegou o momento quando vamos prestar atenção àquilo que a palavra de Deus tem a dizer para a nossa vida. E você talvez olhando para esse cenário deve estar pensando, mas isso é uma loucura. Exatamente isso. Nosso tema de reflexão hoje, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem a ver com a fé. É a loucura que a sabedoria procura. Então, para entender o que estamos já contemplando aqui no nosso início de reflexão bíblica, de mensagem da palavra divina, nós vamos ver o que diz a carta de 1 Coríntios, capítulo 1, logo no início, lendo a partir do verso 18, fique sintonizado com atenção para ver o que Paulo escreveu àquela comunidade nova na sua caminhada de fé. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistir em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm nada se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 até capítulo 2, verso 5. Quando lemos esta carta, e é importante entender aqui, você certamente já tem um entendimento básico, famoso, Paulo, apóstolo São Paulo, aquele que no contexto judaico é chamado de Saulo ou Shaul, é o mesmo nome do antigo rei Saul. Ele tem uma formação especial em toda a tradição hebraica, judaica. O homem era cidadão romano, tinha educação grega e ele é atingido pelo poder do evangelho e encaminha a sua vida, ou melhor, Deus encaminha a sua vida na direção daquilo que é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, o seu compromisso com a missão. Então Paulo sai viajando por aquele contexto do
mundo romano antigo e sai proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Ele faz uma viagem missionária, depois ele faz uma segunda viagem, e nessa segunda viagem, ali no ano 50, ele vai chegar à cidade de Corinto, onde ele vai dar início à proclamação do evangelho que se desdobra no surgimento da igreja de Corinto. E depois, então, Paulo vai embora, né, e vai fazer ainda uma terceira viagem mais tarde, e na qual ele vai acabar passando pela região, mas ele está, conforme 1 Coríntios 16, verso 9, na cidade de Éfeso, né, antes de que ele volte para a terra de Israel, onde depois ele vai acabar ficando aprisionado, e ele escreve essas cartas para, na verdade, temos 2 cartas no texto do Novo Testamento, e eventualmente algumas outras correspondências tiveram lugar aí. Paulo então vai falar para esses coríntios e começa a falar sobre esse assunto que tem a ver com sabedoria, loucura, algo que tem a ver com inteligência, conhecimento e ao mesmo tempo com uma aparente insensatez. E a pergunta é por que Paulo vai falar dessa maneira. A gente sabe que Corinto é uma cidade, nesse momento romana, mas de ambiente, de cultura grega, e que era uma cidade de muita riqueza. Ali nós tínhamos um ambiente onde o comércio era muito intenso, a cidade era grande, ela tinha um certo luxo, e ela era muito conhecida por uma vida promíscua, por uma vida ligada ao paganismo antigo, e, claro, desfrutava de tudo aquilo que envolvia o ambiente da antiga cultura grega pagã. E, curiosamente, de uma maneira surpreendente, conforme o registro de Atos 18, verso 10, Deus diz para Paulo que ele tinha muita gente em Corinto, e assim a igreja, com todos os seus atropelos, dificuldades, problemas, vai prosperar e vai se tornar uma igreja marcante no ministério de Paulo, inclusive a segunda cidade onde Paulo ficou mais tempo, cerca de 1 ano e meio, proclamando o evangelho e edificando a igreja com todos os seus problemas, equívocos doutrinários, problemas de divisão, exatamente a cidade de Corinto que recebe agora essa carta. E a gente então começa a pensar, mas que história estranha é essa? O evangelho não é uma coisa que tem a ver com sensatez. As coisas de Deus, elas não se encaixam no nosso entendimento. Não é verdade que as orientações, os mandamentos de Deus têm a ver com bom senso. Não é verdade que uma pessoa que sai fora do mundo sem Deus abandona uma loucura e vem para um mundo de equilíbrio e sabedoria. Que coisa estranha é essa que aparece aqui quando Paulo faz essa confrontação e diz que o evangelho é descrito como uma loucura em oposição a uma dita e pretensa sabedoria. Como é que a gente entende isso? Com certeza, quando Paulo está escrevendo sobre esse assunto, ele não está dizendo que o evangelho é uma espécie de insensatez, uma espécie de delírio inconsequente que não tem qualquer relação com a realidade. Parte da maneira dessa descrição que ele apresenta aqui, com toda certeza, tem até mesmo um tom de ironia. Por quê? Porque aquilo que aparece na mensagem do Evangelho, na obra de Cristo Jesus, naquilo que tem a ver com os caminhos de Deus na história da redenção, quando apresentado diante daquele mundo greco-romano, com toda a sua sofisticação, digamos assim, intelectual, com a sua maneira de enxergar a realidade, parecia algo, vamos assim dizer, desprezível demais, ou algo que a nossa mente não pode alcançar. E da mesma maneira, para aqueles que tinham, na tradição religiosa judaica, caminhado com a lei numa direção de uma justiça própria, num distanciamento daquela ideia essencial da graça divina, também esse evangelho parecia pelo menos insuficiente. E aí que a gente começa a pensar então o que é sabedoria, o que é loucura e que história é essa? Será que a fé
é a loucura que a sabedoria procura? Então vamos refletir sobre esse assunto com atenção. Quando nós olhamos para a sabedoria, quer dizer, essa inquirição, né? O texto de 1 Coríntios fala bastante nesse termo que tem a ver com a sabedoria humana, né? Existe esse contraponto de sabedoria humana com a loucura de Deus. O que é que a gente vai perceber? O que a sabedoria humana, desde a Grécia Antiga, tem construído? Primeiro, uma tentativa de compreensão das nossas raízes, quais são as nossas origens, qual é a explicação daquilo que antecede a nossa vida, a nossa experiência, para nos levar até o presente. Então, os antigos tinham os seus mitos de formação do ser humano, de formação do universo. A Grécia Antiga estava toda construída em cima de uma mitologia que pretendia explicar quase que de maneira assim mítica, psicológica, antropológica a realidade que nos permite acercar-nos do mundo da maneira adequada. Mas não só isso, ela permite a explicação da realidade. Os grandes filósofos falaram, pensaram, olha, como é que a gente entende, por exemplo, que existe um universo com tanta diversidade, com uma experiência múltipla. Existe, por acaso, algum elemento que dá conta daquilo que a gente chama de resposta ao problema metafísico, ao problema cosmológico? Existe uma essência por trás da realidade fenomenológica à nossa disposição? Existe, né, uma maneira de explicar a realidade? Será que ela é dividida em duas partes? Será que ela é unificada? Qual é a relação, né, entre aquilo que a gente percebe pelos sentidos e aquilo que a nossa razão pode explicar? Então, todo esse caminho fez parte da construção desse mundo que agora recebe essa mensagem estranha, a mensagem da cruz. E, ao mesmo tempo, essa sabedoria não só quer saber as origens, não só quer explicar a realidade, mas quer dizer para a gente para onde que a gente deve ir. Ou seja, qual é o caminho da vida, qual é a direção que a gente toma, qual é a maneira de lidar com a vida. Então, não só os antigos gregos, como diversos povos propunham, né? A maneira de viver deve ser assim, a gente deve, por exemplo, usar a vida o máximo de prazer possível, ou a gente deve talvez não usar prazer nenhum e se sujeitar a uma espécie de razão universal. Ou seja, diversos eram os caminhos que propunham um jeito de viver. É curioso que Paulo conhecia todos os desdobramentos da maneira de lidar com a lei que a tradição dos religiosos do primeiro século desenvolveram e que se mostrou um tanto quanto insuficiente em vários aspectos. E, ao mesmo tempo, ele conhecia também essa caminhada, né, da teologia, da filosofia, da literatura grega antiga, e ele olha para tudo isso e é interessante. Por quê? Porque olhando para a vida dos coríntios, uma cidade onde o verbo que ecoava o nome da cidade significava viver de maneira libertina e inconsequente, olhando para grande parte daquele mundo greco-romano, dado aos seus excessos, a uma falta de ética, a um mundo onde uma série de abusos em relação aos valores mais básicos dos seres humanos, e então, de fato, toda aquela sabedoria parecia, na verdade, uma grande loucura. E então aí que Paulo diz, olha, o conteúdo do Evangelho, a raiz, a essência da mensagem que eu trago para vocês, parece uma grande loucura, mas vocês não fazem ideia do que está por trás disso. Qual que é o diferencial do Evangelho? E aqui a gente vai pensar sobre esses elementos, porque veja que coisa interessante. Em toda a história de questionamento humano, a gente tem uma série de tentativas de explicação. E as perguntas que os religiosos faziam sobre a vontade divina, e as perguntas que se faziam sobre as nossas origens, e
que é a realidade, para onde a gente deve caminhar, é impressionante como a gente vai ver no conteúdo da revelação bíblica, cujo centro é o Evangelho e a pessoa bendita de Cristo Jesus, a gente vai ver que, por incrível que pareça, há uma tremenda sabedoria que o mundo procura e que à primeira vista considera uma mera loucura. E essa é a razão da urgência da missão, porque nenhum sistema político, filosófico ou de qualquer ideologia, ou de qualquer tentativa de lidar com a realidade consegue lidar com isso adequadamente. É mais ou menos como se a gente fizesse o seguinte: a gente estivesse construindo uma casa, e essa casa precisa de uma série de colunas para sustentar. E o que você encontra nas Escrituras, na mensagem do Evangelho, vamos dizer, são as colunas completas que acabam sustentando tudo. E qualquer outro sistema que tente suplementar, que tente rivalizar, que tente de alguma maneira substituir, até competir com o Evangelho, a gente vai ver que uma ou outra coluna ou várias colunas vão faltar e no final a casa vai cair. E aí que a gente começa a perceber, olha que coisa impressionante, na simplicidade do Evangelho, naquela revelação que tem cheiro de ovelha molhada com a poeira da antiga terra de Israel, que tem aquele perfil de deserto, há uma sabedoria tão impressionante que vai chegar no centro da revelação na pessoa de Cristo Jesus, que de fato aparece como uma grande loucura nessa história toda. E aí, o que nós encontramos? A Bíblia diz o seguinte: sobre as nossas origens, não tem dúvida que o ser humano, ele compartilha uma origem que ele faz parte da ordem natural. O homem é feito do pó da terra. A Bíblia descreve e celebra a nossa finitude e a nossa condição limitada. Mas, ao mesmo tempo, ela descreve o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que recebe o sopro divino nas suas narinas e lhe confere uma dignidade extraordinária. Então a narrativa que você tem no Gênesis, que fundamenta uma antropologia humana, ela combina de uma maneira assim mestra. Quer dizer, você vê a obra do artesão ali, combinando finitude, limitação, fragilidade, dignidade, elemento da imagem divina e uma construção extraordinária que nenhuma outra tentativa de descrição é capaz de suplementar adequadamente a construção dessa antropologia. E não só entendendo quem é o ser humano, mas entendendo a realidade, o clamor dos antigos, o clamor dos sábios do passado. Era assim a gente tentar arrumar uma explicação para toda a diversidade desse mundo à nossa volta. Esse era o grito dos filósofos pré-socráticos. E não é que a Escritura faz com que toda a realidade humana, todo o desdobramento que nós temos, a nossa volta da nossa experiência do mundo criado e toda a diversidade fascinante, toda essa realidade ela se desdobra unificada debaixo da realidade de que não existem várias divindades, não existem vários centros de poder e de organização do mundo. Há um só Deus, um Deus único, um Deus que está acima do tempo e do espaço, uma compreensão extraordinária que permite que nós venhamos a nos situar adequadamente diante da realidade. E quando passamos a viver a vida e pensamos em que caminho tomar, é interessante demais o nível extraordinário da sabedoria bíblica. Por quê? Porque para pensar como descrever a realidade e como viver a vida, a gente encontra dois caminhos assim um tanto quanto difíceis. Ou a gente, vamos dizer, pega, olha para a realidade à nossa volta e tenta fazer com que a nossa razão, a nossa compreensão dos elementos mais imediatamente harmônicos da realidade
sejam os únicos que possam dizer alguma coisa sobre os fenômenos à nossa volta, ou então a gente se entrega a uma espécie de desvario, a gente se torna assim amigo da poesia, a gente vai para o caminho de desconexão com a realidade objetiva. É impressionante que no pensamento bíblico você vê uma construção tão extraordinária quando a descrição da realidade, a descrição da história, daquilo que tem a ver com o desenrolar do tempo, a descrição das narrativas vivas de pessoas de carne e osso, quer dizer, aqueles elementos que têm a ver com a mente e o coração, com a construção poética e literária e a afirmação de uma verdade teológica e descrição de uma história objetiva, tudo isso é extraordinariamente combinado para contar uma grande história de amor de Deus pelo ser humano na construção de uma redenção. Isso é interessante porque em vários momentos da história, na Grécia Antiga, no ambiente posterior, no mundo medieval, no mundo moderno, sempre os seres humanos tentaram construir um edifício. Mas qual que é o problema? O problema é que a gente sempre tenta construir um edifício baseado na nossa sabedoria. E quando a gente constrói um edifício baseado na nossa sabedoria, sempre o ponto de referência último somos nós mesmos e, portanto, não é possível dar conta da realidade. Por isso a revelação bíblica é tão extraordinária pela sua amplitude, pela sua diversidade, por ser aquele grande instrumento que toca todas as notas. E se a gente puder receber a inspiração divina e tocar nas teclas certas, a gente ouve a sinfonia como jamais alguém poderia imaginar. Os outros instrumentos são muito limitados. Ou você vai ouvir só cordas, ou você ouve só sopro, ou você ouve só percussão, e às vezes a gente não ouve nada, ouve uma confusão sem fim, uma verdadeira loucura. Por isso faz sentido toda essa ironia. E é curioso que essa ironia divina, porque qual é a questão? A questão fundamental, veja, os judeus pedem milagres. Por quê? Porque diante da ordem natural, diante da constatação da realidade, diante da vivência da vida, diante da tentativa de caminhar em alguma direção, a gente necessariamente se tornará refém de uma espécie de marasmo, se tornará refém de uma atitude de se sentir assim cansado diante da vida. Por isso que em todos os ambientes há uma procura de uma coisa diferente, há uma procura de ultrapassar um limite, há um desejo de uma sensação a mais, há uma espécie, né, de intenção que atinge o coração humano para vencer essa espécie de marasmo, essa situação que acaba atingindo a civilização. Então o que acontece? O milagre é a esperança de interromper isso, de interromper uma enfermidade, de interromper um negócio diferente, ou seja, acaba sendo um corte limitado naquilo que tem a ver com o possível agir divino. E os gregos da mesma maneira. É interessante, quando Paulo está em Atenas, eles estão lá procurando as últimas novidades. É muito curioso, né? Há uma semelhança enorme entre pessoas consumistas que estão buscando as últimas mercadorias para sentir algum tipo de adrenalina e pessoas intelectuais que estão procurando a última novidade para ver se sente uma adrenalina que mexa com o seu cérebro na direção de um suspiro intelectual a mais. É curioso esse processo. E o que acontece? Aí a Bíblia nos apresenta uma mensagem do Evangelho tão fascinante que esse suspiro na direção do diferente combina o diferente com algo inusitado, inesperado, com Deus que age de repente, que o Deus que age pelos caminhos que colocam em xeque a pretensa sabedoria que, apesar de desejar o suspiro novo, é refém da limitação do ser humano que tenta inutilmente construir o mundo, a realidade, até a divindade, a sua imagem e semelhança. Que coisa impressionante! É uma verdadeira loucura.
Pois é, parece loucura, é coisa de louco. E de fato a gente vai prestar atenção nisso para ver que a pretensa sabedoria humana, que parece construir muita coisa, veja que ela, por exemplo, ela é refém de um determinado momento da história, né? Os estudiosos alemães falavam muito, né, usavam uma expressão para se referir a uma certa época. Eles diziam que ali estava o que eles chamavam de Zeitgeist, né? Existe o espírito do tempo. Isso quer dizer que surge uma determinada ideia. Essa ideia tem a ver com um determinado momento da história e geralmente ela é uma reação ao que está acontecendo e ela então se configura, né, com um tipo de pensamento. Então você vai ver o movimento literário da Semana de Arte Moderna que reage contra os elementos anteriores presentes no mundo clássico, no mundo romântico. A gente vai ver na história da filosofia, de repente nós estamos num contexto de pensamento racionalista e se contrapõe a ele um pensamento empirista e assim por diante. Então quer dizer que toda tentativa humana de construir um modelo para lidar com a realidade, ela é efêmera por definição. Ela faz parte de uma janela da história. Quando passou um pouquinho para frente, aquilo não consegue ter consistência. E não só há essa limitação do tempo, mas há uma limitação, digamos assim, do espaço geográfico e até mesmo cultural, né? Então você vê, por exemplo, que certas coisas que acontecem num lado do mundo, chega no outro não parece ter sentido nenhum, né? É curioso assim, a estranheza de gente que sai do Brasil ou de um país ocidental e vai, por exemplo, para o Oriente Médio, vai para o sudeste da Ásia, vai para o interior da África e vê certas situações e diz, puxa, não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Então todas essas limitações marcam a nossa realidade. O que é impressionante? O impressionante é que esse evangelho, que é a sabedoria divina, ela vence o tempo. Ela vence a diversidade antropológica humana. O evangelho é igual àquela raiz, né? Aquela planta bonita do jardim que caiu geada, veio seca, tudo parece que acabou. Quando você vê, ele está florescendo e crescendo de novo, ele não acaba. A sua raiz é permanente. E impressiona porque, assim, até mesmo aqueles que bebem dessa fonte, aqueles que fazem parte, assim como os coríntios só fizeram bobagem com o evangelho. Assim como boa parte da tradição cristã também agiu de maneira inconsequente e indevida, aliar o evangelho com elementos que poderiam apenas prejudicá-lo, fizeram alianças totalmente indevidas. A gente vai ver perseguição cruel, a gente vai ver todo tipo de desdobramento problemático interno e externo. Quando você vai ver, o evangelho aparece lá sorrindo, dando bom dia para todo mundo de novo, com aquela cara de louco de sempre. É muito impressionante isso. Por isso, o meu convite para você hoje é pensar como é que a sua sabedoria não passa de loucura. E como essa loucura é o que a sabedoria procura. Isso é tão impressionante e absolutamente incrível porque o evangelho consegue vencer épocas, movimentos, perspectivas, ideias, e ele tem um quê de universal em termos de tempo, em termos de espaço. Ele aparece como supracultural, ele fala todo tipo de coração e não importa o movimento da humanidade, ele nunca cai em desuso. Isso é impressionante. É por isso, por exemplo, que alguns textos bíblicos chamam a nossa atenção, por exemplo, quando a gente olha o Salmo 119, olha só, um salmo assim, impressionante, o versículo 96, ele vai dizer uma frase assim que até hoje ecoa no meu ouvido, assim, de maneira forte, né? Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Ou seja, o evangelho
Não é mero enfoque psicológico, não é mero enfoque sociológico, não é mero enfoque antropológico, não é mero enfoque religioso. Ele tem uma sabedoria ampla e ele se renova. Não há limite para o teu mandamento. Há uma amplitude por trás disso de uma maneira assim absolutamente impressionante. Por isso que quando a gente lê o Novo Testamento e a gente vai ver a proposta, né? Quando você lê Efésios 3 e vê o plano de Deus na história, que tudo que acontece para essa união extraordinária que a gente viu aqui em 1 Coríntios, né? Falando de judeus e gentios juntos no corpo do Messias. Quando a gente lê, por exemplo, Colossenses 3, né? Tem uma frase ali que é forte, que vai falar sobre o problema do relacionamento de união daqueles que estavam na comunidade da fé. E aí, olha que coisa impressionante, imagina como é que ecoava isso nesse mundo antigo, nesse mundo de opressão, de escravidão, de domínio romano, de total discriminação e rejeição de quem não faz parte da elite desse império. O texto diz o quê? Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Está vendo como é que é isso? Cristo é tudo e está em todos. Esse aspecto assim extraordinário, poderoso, que envolve a realidade do Evangelho, chama a nossa atenção de maneira extraordinária. De tal forma que a coisa tinha implicações no mundo antigo muito fortes, de modo que aquilo que era a pretensão, e é interessante, né, porque todos os movimentos da história humana, eles caminham numa direção de uma busca, né, não só de seguir uma adrenalina que parece nos levar para o futuro, e esse futuro parece não chegar, logo ele aparece enfermo, né, com uma tendência negativa e problemática, como se vê na história humana, mas essa caminhada na direção do futuro logo adquire esse rosto totalitário, opressor, problemático, que é confrontado e humilhado pelo Evangelho. É muito impressionante isso. Enquanto Roma achava, por exemplo, que todos os povos estavam sujeitos a César, que foi elevado à condição divina, olha só a coragem assim do Apocalipse. Olha, coisa é de arrepiar esse negócio aqui. Apocalipse 7:9, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e ele prossegue dizendo que eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. É simplesmente fascinante. E essa proposta, que é uma proposta sem igual, uma proposta que não tem rival, que não importa a ideologia, o líder, o pensamento, a intelectualidade, tudo isso vai se revestir de fragilidade logo, diante da grandiosidade da revelação desse evangelho que tem a ver com essa missão. A proposta bíblica é tão impressionante como Mateus 24:14 diz, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, todos os povos, todas as etnias. E então virá o triunfo, que o Evangelho também dá conta da expectativa da história, daquilo que os estudiosos vão chamar de uma utopia, da perfeição plena futura, da expectativa humana do ponto de vista psicológico e sociológico. Então a gente vai ver que virá o fim com o triunfo do reino de Deus e o Evangelho alcançando todas as nações. Meus queridos, minhas queridas, sinceramente, nessa conversa de ideologias e pensamentos, aquilo que vai e vem com o Evangelho não tem para ninguém. É a loucura que a sabedoria procura. E pensando sobre isso, eu vou voltar aqui para a gente olhar com atenção esse 1 Coríntios, e dessa vez eu quero ler com você o texto na versão da Mensagem para
ficar mais claro e para a gente caminhar no desfecho do entendimento dessa mensagem da palavra de Deus. Olha só, a mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição. Para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Primeira coisa que a gente observa aqui é isso, né? Salvação é uma ideia que admite a nossa fragilidade como ser humano e a nossa fragilidade moral e existencial. A gente precisa da mão de Deus. Nós não bastamos a nós mesmos. O maior empecilho na nossa vida é a nossa arrogância, nosso orgulho, que, aliás, é o ponto de partida de construção da nossa aparente sabedoria. E é interessante que a resposta divina é um negócio, assim, muito extraordinário. Eu poderia imaginar que a resposta divina seria tipo um sistema inteligente de resolver o problema humano. A resposta divina poderia ser uma espécie de caminho de virtude. Acho que foi por esse caminho, por exemplo, que os sábios religiosos dos dias de Jesus, que andavam lendo a lei o tempo todo, imaginaram o que seria. É um caminho de virtude de onde a gente põe o pé certinho para poder galgar na direção de uma realidade superior. Mas é impressionante que esse agir divino, ele ganha rosto, ele ganha um tom pessoal, ele ganha a presença de Deus em Cristo com o abraço redentor, salvador na nossa direção. Você percebe a grandiosidade disso? Porque a gente sabe, as pessoas perdem tudo por causa de uma relação interpessoal profunda, cheia de significado. Está cheio de gente na história, na literatura, na vida real, que por causa de um amor pleno são capazes de abrir mão de qualquer coisa, porque, em última instância, é a ansiedade maior do seu próprio coração. E não é que o Evangelho desemboca nisso, em vez de mera abstração intelectual? É impressionante. E por isso, a citação de Isaías 29 aparece no texto e ele diz, olha, está escrito, destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco. E como eu tenho visto isso na minha vida, gente que está com tudo destruído, mas se achando literalmente a última bolacha do pacote. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido? O mundo, com sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus, por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação, acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Olha que coisa interessante. O mundo grego e romano valorizava demais a retórica, né? Aquilo que era literalmente um tipo de psicogagia, né? A arte de conduzir as almas, né? A arte de usar a retórica como uma grande arma para lidar com as multidões e com as pessoas. A gente tem, né? Até o grego antigo fala de logos. O que é o logos? Logos é a palavra. Logos é a essência, a referência, o princípio último por trás da realidade, né? Como que se pensava no uso da linguagem como uma referência de sabedoria iluminada, extraordinária, diferenciada. E, claro, no mundo judaico também a palavra, no sentido da sua compreensão de como pisar nos caminhos da direção conforme a tradição religiosa tinha entendido a lei. E aí a Bíblia diz o que aqui? Paulo diz o que? Olha, Deus resolveu construir a história redentiva por meio de gente frágil, como esses primeiros seguidores de Jesus. Dá uma olhada para os apóstolos de Jesus. Você não queria nenhum deles, mas nem como amigo. Esses apóstolos vão anunciar essa mensagem, que não tem pé nem cabeça para nenhum desses mundos, e de uma maneira absolutamente marcada por uma convicção que carece de uma realidade, vamos dizer assim,
profunda do ponto de vista intelectual. A gente esperaria, né, que diante desse mundo grego sábio, Paulo chegasse lá em Corinto e falasse: olha pessoal, antes de vocês começarem a pregar o evangelho, deixa eu dar um curso de filosofia para vocês aí, para vocês, né, poderem sofisticar os argumentos. Ele não diz nada disso. E aí ele vai e diz: ó, enquanto os judeus buscam milagres, os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo crucificado. Os judeus consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Muito interessante, muito boa essa tradução, absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre da sabedoria, absolutos reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. E aí é que está o negócio. Olha que coisa interessante. A mensagem do Evangelho, ela exige de nós a coisa mais simples do mundo, que é crer. É abrir o coração como uma criança, confiar. Você percebe? Não tem seletividade nenhuma. Não tem escolha de acordo com a cara da pessoa. Não exige qualquer tipo de sofisticação particular e nem peculiaridade étnica ou de qualquer outra natureza. O fundamento disso está na demonstração imensurável de amor de Deus por nós de maneira concreta na pessoa de Cristo, que tudo aquilo que envolve, olhando para esse mundo romano de opressão, de maldade, de crueldade, de tudo aquilo que você pode se tornar, pode pensar: olha, eu não entendo o absurdo do sofrimento, da injustiça, da maldade, daquilo que parece mostrar para mim que Deus não está nesse mundo ou se afastou dele. Tudo muito pior caiu sobre Cristo Jesus e por amor a você, por amor a mim, numa espécie de graça incondicional, simplesmente assustadora, na maior história de amor que jamais alguém pôde ouvir. Então veja como isso é o ponto de início de destruição da nossa pretensão autocentrada, antropológica indevida, para a gente largar a mão dos nossos ídolos, dos nossos sonhos de sabedoria autossuficiente. Todos os modelos são interessantes, valem a pena, a gente pode colocar na estante, mas ele tem os seus limites e serão passageiros diante da grandiosa realidade à nossa volta. E a gente então agora constrói uma realidade a partir dessa experiência humilhante que coloca a gente no nosso lugar, nos coloca na posição como de uma criança que reconhece os seus erros, que apresenta os seus pecados, que pede perdão e recebe a graça impressionante de Cristo Jesus. Nada nesse mundo, nem sonhando, pode competir com essa fraqueza de Deus. Lembrem-se, e é interessante, de quem vocês eram quando foram chamados por essa vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu os homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu esse gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fica claro que nenhum de vocês pode contar vantagem diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e um novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. E olha, eu tenho visto gente com mestrado, com doutorado, com pós-graduação, com todo tipo de formação, com riqueza, totalmente destruído por vícios, totalmente arrebentado no seu orgulho, totalmente acabado. E eu tenho visto pessoas, olhando para a pessoa, não tinha uma chance na vida. Gente que simplesmente encontrou esse vergonhoso e fabuloso abraço da cruz. A cruz, marca maior de vergonha e desonra, é mudada em grande sinal de salvação. Não existe poder em Roma, não existe poder em Atenas, não existe poder em Jerusalém. O poder emana da estrela de Belém, o poder brilha na Galileia, através do Salvador Jesus. Amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez que os visitei.
para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é de maneira pura e simples. Depois falei de Jesus, do que ele fez, o Jesus crucificado. Não estava certo sobre como apresentar o tema, senti-me despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês, mas mesmo assim, a mensagem cumpriu o seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso. O que deixa claro que a vida de fé que possui é uma resposta ao poder de Deus, não resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. O que a gente pode dizer? Que eu posso dizer que a minha própria vida é uma loucura. Eu não tenho nada para oferecer a você. Não tenho nada para oferecer em termos de sabedoria ou de conhecimento que verdadeiramente possa fazer diferença na sua vida. Mas eu quero ter a ousadia de fazer um convite a você. E o meu convite é o seguinte: pode ser que você ainda esteja se agarrando em alguma fonte de sabedoria que sustenta a base do seu ser. Pode ser que a sua paixão secreta ainda seja, olha, não, Jesus é um grande filósofo, na verdade. E hoje você fique sabendo que nem a religiosidade intensa daqueles sábios judeus, nem da sabedoria supostamente poderosa dos grandes pensadores da antiguidade, gregos e outros, podem de fato trazer a resposta que envolve a essência que temos na missão. Hoje eu convido você a conhecer Cristo crucificado. Mensagem mais simples da história, para quem abre o coração e entende a manifestação que eu peço que Deus mostre na sua vida agora, o poder de Deus, que muda por dentro, que renova a vida, que perdoa os pecados, que redefine a caminhada e transforma, assim como transformou gente lá em Corinto, nas viagens de Paulo, através da história, na minha vida, vida de muitos que estão sintonizados hoje, e certamente quer transformar a sua também. Não se esqueça da grande verdade, essa loucura é, de fato, o que, no fundo, a sabedoria procura. Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração nesse dia. Querido IBNU, que alegria podemos participar desse mês de missões, um mês tão significativo para nós como igreja, como missionários da IBNU. O Assir e eu fomos enviados em janeiro de 2019 para a Itália, na cidade de Rimini, para ajudarmos na plantação da Igreja Batista de Rimini, juntamente com os missionários Fabiano Nicodemo e Anne, que são missionários das Juntas de Missões Mundiais. E começamos ali, chegamos, já fomos procurar um lugar para a gente poder começar um trabalho mais consistente. Já havia começado há algum tempo no hotel, depois numa pequena sala da prefeitura, mas o fato de encontrarmmos o nosso lugar foi muito importante, porque nós pudemos organizar, arrumar tudo direitinho, como vocês estão fazendo agora no nosso lugar. Eu estou de longe, mas tenho acompanhado bastante cada detalhe. E ao chegarmos, encontramos um lugar, organizamos tudo e começamos um trabalho mais assim regular. Nós temos o nosso culto dominical, reunião de oração na quarta-feira, eu faço reunião com as mulheres quinzenal, também temos reuniões mensais com as mulheres das igrejas batistas de Rimini, Cesena e Ravenna. E temos também feito o banco alimentar. O Assir e eu também servimos no ministério de louvor, da limpeza da igreja e tudo aquilo que o pastor Fabiano e a Anne necessitarem de trabalho. É um privilégio para nós estarmos servindo aqui na Itália, podemos aprender a língua de uma forma mais consistente e essa semana em especial eu estou muito feliz porque pude renovar o meu permesso de sojourno que eu havia pedido oração
no domingo passado e hoje, graças a Deus, já conquistei mais essa etapa. Também conquistei uma etapa nos estudos, tanto no Brasil, quando estava ali na época da pandemia, quanto aqui online, que é o meu B1, que é necessário para entrar com a cidadania italiana por matrimônio. Então estamos muito contentes por servirmos aqui na Itália, nos sentimos muito úteis. Muitos acham, que a Europa é aquele glamour, missionário na Europa. Mas quem é missionário aqui sabe que é dureza quando você quer chegar no coração do europeu, no nosso caso do italiano, não é tão fácil. Nós precisamos ter um bom relacionamento, um testemunho exemplar e daí sim podemos falar que somos cristãos, que amamos a Jesus e falarmos da salvação em Cristo. Peço que continue orando por nós. Graças a Deus temos visto a boa mão de Deus e queremos agradecer IBNU pela grande ajuda financeira, apoio espiritual. Temos tido nossas reuniões com o Geek quinzenal, que é uma delícia poder participar, compartilhar das nossas necessidades e também agradecermos juntos com a equipe IBNU Europa Geek. Que Deus abençoe, um grande abraço a toda a liderança, a toda a igreja e deixamos aqui o nosso carinho com todos vocês. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Cíntia Ferreira Rojo e eu sou cofundadora da Dignitate. A Dignitate é uma organização não governamental que atua no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós atuamos em diversas frentes, como advocacy, prevenção, treinamento, realizamos campanhas de conscientização e atuamos em parceria com várias organizações. Mas o nosso foco é a assistência e o cuidado integral aos sobreviventes do tráfico humano. Pessoas que foram aliciadas por quadrilhas de traficantes, sofreram abuso, violência, exploração, mas foram resgatadas e desejam reconstruir as suas vidas. Convido você a conhecer mais do nosso trabalho acessando dignitate.com.br, onde estão os nossos canais de contato, e se conectando com as nossas redes sociais, no Facebook Dignitate Brasil e no Instagram @dignitatebr. Querida família IBNU, o projeto Tecer para Aquecer vai funcionar o ano todo agora. Nos meses frios, continuamos com as doações de gorros, agasalhos para os projetos UNA e para a AME, que fazem a distribuição aos mais vulneráveis nas noites frias de São Paulo. Temos uma parceria com o projeto Apia Aqui, e junto com os gorros são distribuídas marmitas preparadas com os alimentos que vêm direto do pequeno produtor. Todos saem ganhando. Mas vocês quiseram mais participação ainda e agora nos meses de verão nós vamos tecer com fios 100% algodão e vamos fazer roupas, acessórios, decoração. O Dignitate, um projeto parceiro, já encomendou amigurumis e ainda podemos doar para o bazar e contribuir com o nosso lugar. Aí você pensa, eu sempre quis aprender a trabalhar com essas agulhas. Mais uma atuação do Tecer para Aquecer vai ser que nós vamos promover encontros para podermos aprender juntos a fazer as peças de tricô e crochê e papear, e com isso estaremos tecendo e aquecendo os nossos corações também. Não fique no frio, fale com a gente! Estamos já quase deixando pronto o nosso lugar. Graças a Deus e ao trabalho e à dedicação de tanta gente querida aqui na IBNU, em agosto nós vamos ter a oportunidade de ter um espaço novo, devidamente preparado, perto do aeroporto de Congonhas, onde vamos celebrar ao Senhor e ter um espaço para servir através de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E nós pedimos que você esteja em sintonia conosco. Nós contamos com as suas orações, contamos com a sua parceria e sintonia. Precisamos nesse momento de muitos recursos para tudo aquilo que envolve deixar tudo muito bem preparado. Precisamos de pessoas que dediquem seu tempo, qualquer doação, dedicação de tudo que alguém pode oferecer será ideal para esse momento de transição, quando a IBNU, que tem sido canal de bênção através de muitas pessoas oferecendo seus dons, seus projetos, tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus, nós teremos um lugar mais adequado para que isso venha
se desdobrar e florescer para abençoar mais gente. Então, que Deus nos abençoe. Somos aí uma comunidade saudável para um mundo melhor e somos gente que gosta de gente e segue a Jesus. E você é convidado a estar nessa sintonia com a gente. Que Deus nos abençoe, ore por nós e nos abençoe com aquilo que você puder, fazendo parte, tendo parceria com o projeto O Nosso Lugar. Diante dos desafios que a IBNU tem enfrentado, tem vencido através do poder de Deus e da ação do seu Santo Espírito nas nossas vidas, vocês acabaram de ouvir aí a respeito do nosso lugar, que será um lugar preparado para que nós ampliemos as ações e as atividades aqui na cidade de São Paulo. Nós tivemos uma operação durante esses últimos anos meio que dominical, nós nos reunimos apenas aos domingos, mas com um lugar fixo temos a oportunidade de fazer atividades também durante a semana, atividades que abençoam a vida de pessoas e que transformam a situação de homens e mulheres que precisam, que carecem da luz e do conforto que há no Evangelho. Por isso nós convidamos você a continuar segurando as cordas conosco. Nós temos muitos projetos missionários nesse mês de missão que vocês têm visto, vários projetos sendo apresentados aqui na nossa celebração online. Nós temos projetos aqui na cidade de São Paulo, também aqui em outros lugares do Brasil, como Piauí, Amazônia, no nosso país querido vizinho, o Paraguai. Também temos atuado na África, na Europa, na Ásia, em todos os lugares que o Senhor tem nos aberto portas, nós temos entrado, não pela nossa capacidade, mas pela orientação do seu Santo Espírito. Por isso eu convido você a segurar as cordas conosco, a continuar fazendo parte do ministério que o Senhor tem apresentado à IBNU. Por isso, convido você agora a colocar a sua vida, colocar os seus talentos, colocar as suas capacidades, colocar os seus recursos nas mãos do Senhor. Nós vivemos falando isso aqui, falamos várias vezes. O Senhor não necessita do nosso recurso, da nossa riqueza, dos nossos bens, das nossas posses. Ele é dono de tudo, mas Ele nos dá a oportunidade de sermos participantes da expansão do seu reino, que já é vitorioso. Por isso, vamos orar nesse momento, colocando todas essas coisas diante do Senhor, pedindo orientação do Espírito dele para todas as nossas ações, como devemos gerenciar os recursos que Ele tem entregue em nossas mãos. Vamos orar? Pai, nós queremos Te agradecer pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Oportunidade de sermos sal e luz, oportunidade de transformarmos a situação das cidades, dos lugares onde nós estamos inseridos, inclusive lugares que são distantes aqui de onde nós estamos atuando hoje como igreja, com pessoas que também receberam essa indicação do Teu Espírito para serem sal e luz naquelas localidades. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que já tivemos o prazer de participar, de fazer através da Tua ação, através da ação do Teu Espírito em nossas vidas e através dos recursos que o Senhor levantou, tocando corações dos nossos queridos irmãos que têm colocado e depositado, confiado nas ações da IBNU. Por isso, Senhor, Te pedimos primeiro pelas ações da IBNU, pela liderança dessa igreja, pelas pessoas que têm trabalhado com os recursos que têm chegado aqui, que o Senhor continue derramando sabedoria para a aplicação desses recursos, que em todos os momentos os recursos sejam aplicados única e exclusivamente na expansão do Teu reino, para que outras pessoas também possam ouvir falar do Evangelho. E também Te pedimos que nas nossas vidas, em cada um dos lares que estão sendo alcançados aqui nesse momento, que o Teu Espírito também derrame sabedoria, que o Teu Espírito oriente em como deve ser feita a gestão e a aplicação dos recursos que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Nós oramos agradecidos por tudo, Te pedindo que continue conosco, nos orientando e abrindo as portas para o avanço do Evangelho em todos os lugares do mundo. Assim nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, eu tenho um convite muito especial. Convido você a participar conosco
da Ceia do Senhor. É um momento de comunhão muito especial que teremos no próximo domingo, tanto na celebração online como na celebração presencial. Você que nos acompanha online, prepare os elementos às 9h30 da manhã e nos encontraremos. E no presencial também, é um momento muito especial. Venha participar conosco. Você sabe que nós temos um ensino que é muito importante e relevante aqui na IBNU. Então, a gente tem buscado sempre trazer os estudos da palavra, da Bíblia, de uma maneira bem interessante, dinâmica e relevante. Então, agora estão acontecendo 2 cursos importantes. Você vai poder entender um pouquinho que para fazer boa teologia a gente precisa de muitas disciplinas, e a gente tem feito aí, já falamos de história, de arqueologia, de linguística, e agora temos aí novidades e coisas muito importantes pela frente. Então acompanhe a gente quartas-feiras, 19 horas, e o livro de Reis aí, que também está a todo vapor, às quintas-feiras, às 19 horas. Vem estudar com a gente. Olá, gente, tudo bem? Sou Nelber, sou professor universitário, membro da CRU Brasil e do Faculty Commons, que é o movimento da CRU Brasil para professores universitários, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, trabalhadores do mundo acadêmico em geral. E nós estamos aqui para convidar vocês para a nossa primeira conferência nacional, que vai ser em julho, dias 28 a 30 de julho, lá em Campinas. E a gente está em parceria com o Novo Universo, que é o Ministério da IBNU para universitários, e a gente quer lhes convidar, se você entende que Deus está lhe chamando para servir ao reino de Deus no mundo acadêmico, ou se você quer entender melhor como desenvolver os seus dons, seus talentos para edificar o reino de Deus, cooperar com Deus na edificação do reino de Deus no mundo acadêmico. Então eu quero lhe convidar para se juntar a nós nesses dias lá em Campinas. A IBNU está presente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, como vocês já viram, a gente já alcançou aí mais de 100 mil seguidores. Mas agora nós temos uma novidade também. Nós estamos nas plataformas de streaming, então você pode acompanhar aí nos podcasts através do Spotify, através de todas as plataformas aí que você tem acesso. Então vem com a gente, então IBNU e você sempre juntos. Agradecemos a sua participação na celebração online IBNU. Todos os domingos às 9h30 nós estamos aqui com conteúdo baseado nas escrituras, na explicação clara dos ensinamentos da palavra de Deus para a nossa vida. Como você sabe, nós queremos contar com a sua participação aqui no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações e seja também um parceiro divulgador, divulgando o conteúdo desse canal para todas as pessoas que você conhece. E acompanhe todas as nossas postagens, tanto no Instagram quanto no Facebook, dos eventos, das atividades, de tudo aquilo que a IBNU tem feito para abençoar o maior número de pessoas possível. Deus o abençoe. Semana que vem nós estamos de novo aqui nesse canal. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Gesù ritornerà, la morte fuggirà, il buio tremerà, il buio tremerà.
try to